O SBT buscou reforçar sua equipe de apresentadores e tentou contratar a Fabiola Hypert, responsável aí pelo quadro A Hora da Venenosa no Balanço Geral da Record. A proposta foi feita por Rinaldi Faria, executivo considerado braço direito aí, né? Daniela Bravanel, presidente do SBT e filha de Silvio Santos. As informações são de Gabriel Wacker, da Folha de São Paulo. Segundo fontes próximas às negociações, Fabiola Hypert recusou o convite e decidiu permanecer na Record, mantendo seu quadro aí no Balanço Geral. A intenção inicial do SBT era que Hypert fortalecesse o Fofocalizando, atualmente exibido na faixa das 4 da tarde, visando aumentar aí a audiência do programa depois da perda de Léo Dias para Band. Porém, o objetivo de Rinaldi era mais e é mais ambicioso. Ele quer reeditar o trio que levou o Balanço Geral São Paulo à liderança com Reinaldo Gotino e Renato Lombardi, ou seja, ele quer contratar o Gotino e o Lombardi também para um novo programa aí, vespertino. Até o momento, o Gotino e o Lombardi não receberam convites ou até propostas do SBT, segundo aí informações. O Rinaldo Gotino, atualmente, ele apresenta ali o Cidade Alerta nos finais de tarde da Record e alcança uma audiência muito boa, com médias de 8 pontos de audiência na Grande São Paulo, né? É a maior audiência, né, de uma emissora de televisão fora da Globo, né, porque nem o SBT, né, alcança isso mais. Chegou a alcançar, ou chegou assim, a marcar números próximos disso quando estava exibindo Coração Indomável em 2023-24, antes de ter aquela mudança toda. Então chegou a marcar isso ali, por isso que hoje a Globo não tem concorrência mais. Chega ali, às vezes, não tirar a liderança da Globo, né, o Gotino, mas ele encosta, eventualmente ele encosta, né, porque o público, né, de São Paulo gosta muito do Gotino, desde quando ele comandava o Balanço Geral. Inclusive surgiram aí informações que o público estava querendo o Gotino de volta no Balanço Geral, porque, né, não aceitaram muito o Passaia. Diz até que a Record estava fazendo uma reunião nos bastidores aí para tentar, né, trazer de volta o Gotino, fazer uma troca, mas por enquanto segue tudo normal. Tanto o Gotino quanto a Hypert, eles mantêm um elevado prestígio na Record. O Gotino possui contrato vigente até 2028, enquanto o Hypert garante a audiência média de 6 pontos no Balanço Geral São Paulo, na faixa aí das tardes. No passado, o trio composto por Gotino, Lombardi e Hypert manteve o Balanço Geral na liderança por 2 anos seguidos, principalmente com o quadro da Venenosa, que foi um dos motivos que fez Silvio Santos a criar o Fofocando, né? Que era antes Fofocando, depois virou hoje Fofocalizando, né? O sucesso que a Record estava fazendo era tão grande que fez até a Globo cancelar, né? Encerrar o video show, porque era pau todo dia ali de tarde, e aí o Silvio foi lá e criou o Fofocalizando com o Leão Lobo, a Mama e o Homem do Saco, né? Por isso que o Silvio fez essa criação que está no ar até hoje, para poder tentar barrar ali, né? E nunca conseguiu, né? Nunca conseguiu. Eventualmente chegava ali e tal, mas nunca conseguiu barrar o crescimento, o sucesso, né, da Record, que a Record tem aí com A Hora da Venenosa, com o Gotino, com a Fabiola Hypert e o Lombardi. Então por isso que o Fofocalizando está no ar até hoje, graças ao Silvio Santos, né? O sucesso dessa formação, né, teria sido um dos fatores aí até que levou a Globo, né, como eu falei, a cancelar o video show, segundo o histórico de audiência aí e fontes do mercado. Segundo a Folha de São Paulo também aponta, o SBT continua interessado em formar esse trio, mas reconhece que existem aí desafios para poder concretizar esse projeto, principalmente devido, né, à estabilidade de contratos, né? Só se o Rinaldi rescindisse o contrato, fizesse eles rescindir o contrato, oferecendo um valor aí muito alto e pagasse a multa, né? Porque rescisão de contrato, né, tem que pagar multa. Aí teriam que pagar uma multa aí milionária, que não seria uma multa barata para tirar os três, né? Só se o Rinaldi fosse doido, e não acho que, né, não é doido ao ponto de fazer isso, né? A estabilidade de contrato deles lá é muito grande, só se, né, a proposta fosse milionária, miliardária, e aí conseguisse tirar a Hypert, o Gotino e o Lombardi. A tentativa do SBT de recrutar, né, a Fabiola ocorre em um contexto de busca por reforço em audiência na faixa da tarde, onde o canal aí tem desafios há muito tempo já para alcançar o segundo lugar de forma consistente. Alcança de vez em quando? Alcança, mas não é consolidado. Porque uma coisa é você alcançar a vice-liderança em alguns momentos, durante os minutos, aí toca a cornetinha. Agora você ser consolidado
se começar o programa a tal hora e terminar a tal hora e você ficar ali na vice do começo ao fim, show. Isso é você consolidar. É o caso do Balanço Geral. Ele começa ali 10h53, 10, 11 horas e até o fim, né, entregando para Escravizaura. Beleza que nessa mudança ali o Fofocalizando cresce um pouquinho, mas depois volta com o Gotino. Por isso que a Record, até segundo informações até do próprio Gabriel de Oliveira, em sua coluna Canal D, a Record está pensando no ano que vem em fazer uma junção, pegar o Balanço Geral e entregar por Cidade Alerta, tirar aquelas novelas ali, porque Escravizaura, infelizmente a Record tinha uma expectativa muito grande com Escravizaura, acreditava que essa novela clássica fosse, né, fazer aí a emissora bombar nas tardes, mas foi o efeito inverso, fez a emissora perder, então tem marcado constantemente aí na faixa da tarde 3 pontos, eventualmente 2, 4, e aí o SBT com o Fofocalizando explode, marca 4, marca 5, então a ideia é que no ano que vem o Balanço Geral possa ser entregue para o Cidade Alerta, e aí a gente não vai ter mais, né, novelas naquela faixa, ou novelas em outro horário, né, seria até uma boa, porque a Record vive de jornalismo, né, então é o que dá audiência para ela, então seria uma boa, aí que ia explodir mesmo, porque aí ia ter uma entrega ali consistente. Normalmente quando tem às vezes plantão de jornalismo, quando acontece alguma coisa, você vê que quando a Record entrega para o plantão ali do Cidade Alerta, a audiência mantém, então eu acho que seria uma boa mesmo, né, o elenco do passado ia entregar pro Gotino, porque aí vai manter a audiência alta e vai crescer, porque como o público de São Paulo gosta muito do Gotino e sente falta dele no Balanço Geral, então essa mudança aí, sem dúvida alguma, seria muito aceita pelo público de São Paulo e aí ia conseguir neutralizar o crescimento do SBT, porque o BAT, ele quer porque quer aumentar o Alô Você até as 3, por conta de alguns recordes, né, de audiência que ele tem alcançado aí em alguns dias, tanto que recentemente aí eles fizeram uma programação especial devido a um desabamento que teve aí no restaurante, né, restaurante Jamile, em São Paulo, acho que em Boa Vista, e aí o SBT cancelou Maria do Bairro, né, e acho que só manteve o Rubi, e aí o BAT foi até 2 horas, quase 3, por aí, e aí bateu o recorde, né, acho que marcou 3.7, teve pico de 5, 4.40, né, chegou quase a 5 pontos, então com esse recorde, né, essa extensão que o SBT deu pro BAT, abre-se o leque aí para nas próximas semanas, nos próximos meses, a gente não sabe, não tem a previsão definitiva de quanto que vai ser. Se o BAT for estendido, ele pode não alcançar a vice-liderança, que é muito difícil, né? Porque a Record já está consolidada, mas ele pode ficar ali com 3, 4 e aí neutralizar consequentemente a Band com o Melhor da Tarde ali comandado pelo Léo Dias, que inclusive recentemente aí o Léo Dias já conseguiu bater recorde e ficar ali empatado tecnicamente na audiência com o Fofocalizando, porque o SBT, infelizmente, com essas mudanças que eles têm feito, né, na programação, essa falta de fidelização do público tem afastado mais do que aproximado as pessoas. Então o canal aí às vezes marca 2 pontos. Teve um dia aí que na faixa noturna marcou 2. O SBT Brasil, o principal jornal da casa, marcou 2 por conta desse mexe-mexe que eles ficam fazendo o tempo inteiro. É um dos motivos que o Rinaldi Faria aqui, ó, Rinaldi tá sendo fritado nos bastidores, porque os veteranos, os principais apresentadores, né, o Celso Portiolli, o Ratinho, eles têm pressionado constantemente aí a Daniela, porque a Daniela deu carta branca pro Rinaldi fazer o que ele quiser na emissora, né? Então essas mudanças o tempo inteiro têm virado chacota na audiência e tem virado chacota pro mercado publicitário, que tem visto o SBT como um canal instável. Então como é que você vai anunciar numa emissora que muda o tempo inteiro? Aí você coloca lá o teu merchan, o teu produto num horário tal, aí quando tu vai ver, não tem mais esse horário, mudou. Então tem que parar de mudar, porque o SBT, infelizmente, até hoje, né, porque que estão dizendo assim, qual o principal motivo? Porque essas mudanças que o SBT tem feito, que o Rinaldi tem feito, esses testes, né, que muitas pessoas até elogiam, né, que ele tem testado e tal, isso tinha a liberdade poética do Silvio. O Silvio podia mudar porque o Silvio era o dono, o Silvio podia. Mas agora o Rinaldi fazer isso, esses novos diretores fazer isso, é motivo de chacota, porque o SBT deveria, né, ser um canal agora, assim, um Silvio mais sério, né, mais fiel ali às mudanças, porque mesmo que esteja em baixa, beleza, é só um dia, na outra semana pode ser que cresça, não, quer ficar mudando o tempo inteiro. Então isso pro mercado publicitário é muito ruim.
é muito ruim. Então, Fabiola Hypert, por enquanto, não vai pro SBT. Mas, quem sabe, né? É o objetivo aí que a emissora quer. Porque, infelizmente, na faixa da tarde, já há muito tempo, eles não estão conseguindo alcançar o segundo lugar de uma maneira consistente ali, de uma maneira consolidada. Então essas fontes aí indicam que o Rinaldi, como tem autonomia significativa dentro do SBT para poder fazer o que ele quiser, fazer negociações, buscar talentos, ele tem agido ali como braço direito da presidência, então ele tem liberdade para poder fazer qualquer tipo de projeto ali estratégico. Fabiola Hypert, que é reconhecida por essa experiência nesse jornalismo aí de celebridades, mantém ainda grande influência sobre o público aí do Balanço Geral São Paulo, e ela é considerada peça fundamental na audiência aí das tardes da Record, então ela não vai sair nem tão cedo. E o SBT, por sua vez, mira aí no reforço dos programas da tarde figuras consolidadas, como Gotino, como Lombardi, para conquistar mais espaço e chegar aí próximo da liderança, porque a audiência do Balanço Geral com esse trio impacta diretamente na decisão aí das concorrentes, então demonstra o potencial aí, né, reforço estratégico na faixa da tarde. Até a última informação aqui, nem Fabiola Hypert nem o SBT se pronunciaram sobre o contato aí e os planos futuros, então mantém sigilo sobre os possíveis, né, sobre as possíveis novas negociações, mas esse interesse do SBT mostra a intenção do canal de fortalecer aí seus projetos vespertinos com nomes aí consolidados, mesmo enfrentando a forte concorrência da Record, que mantém aí contratos sólidos com os seus apresentadores. Eu acho que eles tinham que fazer, como não conseguem trazer o Gotino e nem o Lombardi, né, a Fabiola, eles podiam pegar o trio clássico, aquela dupla, né, aquele elenco clássico do Fofocando, a Mama, o Leão Lobo e o Décio Pittini e a Mara Maravilha, e trazer de volta para o SBT. Isso que o Rinaldi tinha que fazer. Aí vocês iam ver que a audiência ia crescer. Tira Matheus Baldi, tira Cariúcha, tira Cartolano, bota o Leão, a Mama e o Décio, e a Lívia e a Mara. Você vai ver como que vai explodir. Mas não vai acontecer porque, né, eles só se recebessem uma proposta aí muito alta que fizesse eles mudar de ideia. Aí sim você vai ver, né, se quer trazer um trio clássico, traz essa turma clássica aí. Porque eles foram responsáveis pelo sucesso Fofocalizando. Então eu acho que eles deveriam voltar. A Mara, o Décio, o Leão Lobo, a Mama. Aí você vai ver o sucesso que vai ser. Porque eles, né, tinham uma forma diferente de apresentar. Não que os de hoje sejam ruins. Os de hoje são ótimos. Mas o Fofocalizando de hoje, ele tenta se reinventar o tempo inteiro. O Márcio Esquilo tá tirando leite de pedra de lá. Mas o programa, claro, tem uma consolidação, um terceiro lugar ali e tal. Mas eu acho que se o Rinaldi quer aumentar a audiência, eu acho que tinha que trazer esse elenco, esse trio, né, essa dupla, esse quarteto clássico que fez, né, o Fofocando ser uma grande audiência no SBT e também o Fofocalizando ser esse programa que ele é. Mas e você? Qual é a sua opinião sobre isso? Acha certo a Fabiola Hypert ir pro SBT? Vocês acreditam que seria uma boa ela estar lá no Fofocalizando ou não? É uma ideia errada, é uma proposta errada? Por enquanto ela recusou, mas vamos aguardar para ver aí as cenas dos próximos capítulos, mas está dada a informação que o SBT gostaria de ter Fabiola Hypert, Gotino e Lombardi aí no seu casting de apresentadores para o novo programa aí nas tardes. Siga a gente no Instagram, @BastidoresDMUFC, e também aí lá no X, que é BastidoresDM. Até a próxima!